A capitã da brigada caminhou pela Kiss, atordoada não só com o que viu, mas com o barulho dos celulares das vítimas. Os aparelhos tocavam juntos e a cada toque tinha um som diferente. Muitos tocavam conhecidas músicas sertanejas, outros forró e até o repertório tradicional gaúcho. Na maioria dos casos, porém, o visor indicava a mesma legenda: mãe, mamãe, vó, pai, mana. Aquela sinfonia da tragédia era tão insuportável quanto a cena que Liliane presenciava. Como lidar com um evento dessa proporção? Esse é o trecho do livro Todo Dia, a Mesma Noite, da jornalista mineira Daniela Arbex. A Liliane, citada aqui no livro, é a capitã que estava de sobreaviso, capitã do Hospital da Brigada Militar, que estava de sobreaviso no dia do incêndio da Boate Kiss. Boa noite para vocês que acompanham a gente aqui pelo Facebook de Coletiva.net. Eu sou Márcia Dil, repórter de Coletiva, que estive em Santa Maria, à época como produtora da TV Record. Pensando no que vem por aí, daqui a 5 dias começa um dos julgamentos mais esperados da história do Rio Grande do Sul. Coletiva.net e Rádio Coletiva produziram um conteúdo especial para abordar o lado jornalístico dessa tragédia. Considerada a maior do Rio Grande do Sul, o incêndio da Boate Kiss em 2003 matou 242 pessoas e feriu outras 680. Há 5 dias do julgamento, a Coletiva.net reuniu um time de jornalistas que esteve em Santa Maria e que conversa conosco essa noite. Antes de começar a receber os nossos convidados, eu gostaria de agradecer aqui especialmente à Rádio Acústica FM, nossa parceira nessa noite, nessa transmissão. Quero dar boa noite e boas-vindas ao repórter do Correio do Povo, que estava de férias na época, Danton Júnior. Também conosco aqui, Flávio Ilha, correspondente à época do jornal O Globo. Gabriela Lerina também está conosco, repórter do SBT, que estava na tragédia e é a única entre os convidados que estará no julgamento, credenciada agora para o Tribunal aqui de Justiça de Porto Alegre. Conosco também Nilson Vargas, à época editor do jornal Zero Hora. Eu vou começar, então, o nosso bate-papo chamando cada um de vocês. O início das falas será por ordem alfabética, então eu começo com o Danton. E pensei numa forma especial aqui de chamá-los, pensando em entrevistas que vocês deram ao Coletiva.net ao longo desses 9 anos, quase 9 anos de tragédia. Então, Danton, boa noite. Vou citar aqui um trecho de uma parte de uma entrevista que você deu aqui ao portal, e a sua fala é assim: acho que todos os que participaram dessa cobertura saíram de lá modificados, pois é impossível não pensar nas nossas próprias famílias e amigos. Boa noite, Danton. Boa noite, Márcia, a todos que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer o convite, cumprimentar também os meus colegas jornalistas, o Flávio, a Gabriela, Nilson. Essa cobertura, Márcia, foi uma coisa que é impossível a gente não sair transformado dela, né? Na época eu trabalhava como repórter de geral do Correio do Povo. Eu cheguei a Santa Maria no domingo de manhã, por volta de umas 10 horas, e fiquei lá por 2 semanas, com um pequeno intervalo ali na segunda semana. Depois retornei. E o que eu lembro, assim, que eu estava dormindo, né? Eram umas 5h30 da manhã e eu recebo uma ligação da minha chefe dizendo que uma boate em Santa Maria tinha pegado fogo. E parece que morreram umas 30 pessoas. E a minha primeira reação, assim, foi, não digo de duvidar, mas de achar um pouco exagerado aquele número, assim. Eu achava 30 muita coisa, assim, que talvez não fosse tudo isso. Aí eu fui acordando aos poucos, né? Liguei o rádio, 5h30, 6 horas da manhã, as rádios já estavam começando a noticiar alguma coisa, né? Que eu havia ocorrido alguma coisa ali em Santa Maria, ainda sem muitos detalhes, né?
Mas eu fui vendo que era algo realmente grave, né? E aí, então, eu me dirigi até a redação do jornal, né? Eu estava de folga naquele dia, naquele domingo. Tinha trabalhado no sábado. Eu lembro que sábado de tarde eu fiz uma cobertura da abertura do Fórum Social Temático no centro de Porto Alegre. E não iria trabalhar no domingo, né? Mas, claro, pela importância, pela gravidade, né, do evento, isso deixou de ter importância, enfim. Mas eu não tinha uma dimensão, né, da tragédia ainda, né? Aí eu saí de casa por uma volta de umas 6 horas, levando, acho que uma muda de roupa só, não tinha noção, né? Depois lá eu tive que comprar camiseta, né, porque não tinha trazido nada. E aí na redação do jornal eu me juntei ali com mais dois colegas, o Paulo Roberto Tavares, que era repórter de polícia, e a Tarsila Pereira, que era fotógrafa do Correio do Povo. E nós partimos então em direção a Santa Maria, chegamos lá por volta das 10 da manhã, e no trajeto, assim, ouvindo as notícias pela rádio, né, o número de mortos cada vez aumentando mais, até que chegou ali em 230 e poucas, 234, se não me engano, pessoas que haviam morrido, né, no incêndio. Fora o grande número de feridos, né? Então era uma coisa assim que a gente eu nunca imaginava, né, que eu ia presenciar um evento desses. Esse número de mortes, assim, a gente costuma ouvir em atentados terroristas, uma coisa distante, né, em outros países. Não imaginava que ali em Santa Maria pudesse acontecer uma coisa dessas, né? E quando nós chegamos em Santa Maria, já tinha uma multidão na esquina ali da Rua dos Andradas, muita gente ali, inclusive alguns sobreviventes, né? Os bombeiros estavam trabalhando lá dentro da boate ainda, então o acesso era restrito ali à rua, né? E aí, num determinado momento, a cobertura ela começa a ser centralizada nos hospitais e depois, principalmente no centro esportivo, né, o Farrezão, onde estavam sendo levados os corpos, né? Então esse primeiro dia assim foi uma cobertura muito dolorosa, assim, né? Eu lembro de ter presenciado algumas situações assim que depois eu acabei nem escrevendo em matérias assim, mas coisas que me marcaram, assim. Eu lembro de ver uma mãe assim desesperada e uma religiosa, uma mulher chegou para ela assim e falou: olha, não lembro as palavras que ela usou, mas ela falou: olha, a Virgem Maria também passou por isso, sabe? Então foi uma coisa que me marcou muito, assim. E outra cena depois no Hospital de Caridade ali, muita gente na frente do hospital aguardando, porque a esperança era que o seu familiar, o seu filho, enfim, estivesse no hospital, né? Porque estaria vivo, né, nesse caso. E aí um porta-voz do hospital lá, falando que havia uma moça não identificada ainda que estava no hospital, que estava internada no hospital e que tinha uma tatuagem no tornozelo, na perna, enfim. E aí um pai, uma mãe, um pai na hora se virou ali e perguntava para outras pessoas: ah, mas ela não tinha uma tatuagem? Será que ela não tinha? Então, naquela esperança, né, de poder encontrar o seu familiar com vida. Eu acho que a pior coisa assim que a gente pode presenciar na profissão como repórter, é uma opinião que eu tenho assim, acho que a pior coisa é ver um pai ou uma mãe perder um filho, assim. Eu já presenciei isso algumas vezes assim em outras situações, né? E é uma situação assim que tu começa a se questionar assim, né? Será que eu deveria estar ali mesmo? E aí tu multiplica isso, né, vezes 240, né? Eram 240 pais, 240 mães, né, chorando pelos seus filhos. É uma coisa que mexe muito, né, com quem esteve lá, e a gente passa a pensar assim, como eu falei para a coletiva mesmo na época, né, era uma coisa que a gente passa a pensar na própria família, assim, né, nos nossos pais, enfim, dar mais valor, né, à vida, né.
E Obrigada. Desculpa, Danton. não é isso, para começo de conversa, acho que seria isso. Obrigada. Vou dar boa noite, então, ao Flávio. Flávio, em uma das entrevistas ao portal, tu disseste: não tínhamos noção da dimensão e, enquanto eu me dirigia a Santa Maria, o número de mortos só aumentava. Era muita tensão. O cenário, conforme recordou, era de muita tristeza quando chegou ao ginásio, onde estavam sendo colocados os corpos das vítimas. Quem vivenciou aqueles dias nunca mais esquece. Boa noite. Boa noite, Que tu nunca Márcia. mais Boa esquece. noite. Boa noite, Márcia. Boa noite aos meus colegas jornalistas, Danton, meu querido amigo, meu querido colega, o Nilson. Me esqueci do nome da produtora, desculpe, não te encontrei lá. Mas, enfim, realmente foi uma cobertura assim que foi marcante, acho que para todo mundo, né? O Danton já mencionou isso, acho que não precisamos repisar novamente isso, né? Ninguém que esteve em Santa Maria naqueles dias saiu igual a quando chegou, né? Realmente a cobertura foi uma das mais dolorosas que eu fiz na minha vida, né? E acho que esse cenário que o Danton descreveu, né, de ida para Santa Maria, né? Todo mundo acho que passou por isso, né? Eu fui acordado também por um celular, né? Às 6:30 da manhã, uma plantonista do Rio de Janeiro dizendo que tinha uma boate pegado fogo em Santa Maria. Eram mais ou menos 20 mortos, né, a hora que ela me ligou. Eu tinha ido a um casamento na noite de sábado, então estava um pouco de ressaca ainda, né? Ela me ligou super cedo. Assim como o Danton, eu levantei, fui acompanhar pelas rádios. Realmente o número de mortos já era 40, e a editora Leila Youssef me ligou um pouco mais tarde, né, dizendo que seria necessário deslocar até Santa Maria. Providenciamos um táxi, né? O jornal não tinha carro naquela época, não tinha carro em Porto Alegre, então tivemos que providenciar um táxi, sair de Porto Alegre por volta de 8 horas da manhã. E assim, o cenário é muito parecido com o que o Danton descreveu, de fato, né? Porque a cada quilômetro que a gente rodava, eu e o motorista acompanhando as rádios e tal, cada quilômetro era mais mortos e mais corpos chegando. Eu lembro que eu, eu ouvia pela rádio e assim queria chegar logo, mas né, não podia acelerar a viagem, né? Mas a descrição do cenário assim era muito doloroso mesmo, né? Chegavam caminhões frigoríficos, né? Caminhões usados para transporte de carga viva ou transporte de animais já abatidos para consumo, né? Caminhões frigoríficos que iriam guardar esses corpos, conservar esses corpos para uma posterior identificação, assim, né? Então, foi muito sofrida essa viagem, né? Ouvindo esses relatos e sabendo já mais ou menos o que queria encontrar algumas horas depois, né? Chegando lá, o cenário era esse mesmo, né? Muita tristeza, muito desespero e principalmente muita revolta desses pais, que se mantém até hoje essa revolta, né? Agora no julgamento da semana que vem a gente vai poder acompanhar isso. Eu não vou estar presente no julgamento, tal, mas a gente vai poder acompanhar essa dor desses pais durante 9 anos aí, por justiça, e uma justiça que vai ficar incompleta, a gente sabe, né, pelo envolvimento de muitas autoridades no processo de licenciamento e tudo da Boate Kiss, que acabaram não sendo indiciadas e não virando réus nesse processo. Isso é outra discussão. Os dias lá foram muito tensos, né? Eu fiquei quase um mês, né? Eu também não levei, né, roupa, não levei bagagem para ficar um mês lá, mas acabei ficando um mês entre uma ida e outra vinda para Porto Alegre para dar uma descansada, ficar um dia em Porto Alegre, resolver coisas familiares e tal, volto de novo para Santa Maria. Fiquei um mês, mais ou menos um mês nessas idas e vindas, assim, com longos períodos permanecendo lá. Acompanhei toda a investigação do delegado Sandro Mainers, né? Acompanhamos todas as diligências. Era assim, eram dias muito tensos, né? Nos primeiros dias eu tive a ajuda
de dois repórteres que vieram, um de São Paulo e outro do Rio, para me ajudar na cobertura lá de Santa Maria, mas eles ficaram poucos dias, 3, 4 dias, né, nos dias mais graves, assim, até o velório coletivo e tal. Depois foram embora, e aí a investigação toda, a gente que acompanhou. Eu que acompanhei, no caso, né? Então, assim, o que me marcou muito, né, além de toda a cobertura, evidentemente, foi o velório coletivo, que eu acho que foi uma das experiências mais traumáticas que eu já tive como repórter, assim, eu já cobri bastante coisa, mas o velório coletivo no ginásio, assim, foi uma coisa muito triste, né, porque eram caixões, assim, um do lado do outro, todas as famílias velando seus mortos e desesperadas, todos jovens, né, com poucas exceções, todos jovens, todos, assim, num estado normal, né, porque foi uma tragédia, foi um acidente, mas todos, a maioria morreu asfixiado. Então, assim, as feições eram absolutamente normais, não eram as feições de um acidentado. Então, assim, ver aqueles jovens todos, né, no auge da sua vida, né, com sonhos para realizar, a maioria deles universitário, tendo uma carreira pela frente, ver eles ali realmente foi muito marcante, né? E outra coisa que eu queria destacar, só para terminar também, é a solidariedade entre os repórteres também depois na cobertura, né? Os repórteres sempre se ajudaram muito naquela cobertura, sempre foi uma cobertura, eu acho que coletiva, né? Eu acho que não, a gente tem a mania de assinar matérias, principalmente jornalistas de texto, né, que fazem textos maiores, tal, tem o costume de assinar matérias individualmente e gostam dessa, dessa prática e tal, mas assim, lá o que ficou muito marcante para mim mesmo foi esse trabalho solidário entre todos os repórteres que, não podendo cobrir todos as frentes de informação que se tinha na cidade naquele momento, a gente trocava muita informação, a gente combinava de cobrir uma determinada coletiva, depois passar o áudio, compartilhar o áudio entre todo mundo para a gente não ficar vendido numa coletiva que não pôde acompanhar. Então, né, jornais locais, a Zero Hora, o Nilson está aí, a Zero Hora tinha uma equipe muito maior do que a equipe do Globo, que era um correspondente, a equipe do UOL era um correspondente, a equipe da Folha era um, no máximo dois correspondentes. Então, a gente tinha que manter uma organização e uma solidariedade entre nós que foi decisiva também para a gente fazer uma boa cobertura dessa tragédia. Uma ótima observação, obrigada. É verdade. Tinha um objetivo muito maior, né? Naquele momento, Sim, entre todos que estavam lá, né? era Com informar certeza. corretamente, né? Gabriela Lerina, boa noite. Como eu destaquei aqui no início da abertura, tu és, entre todos que estão participando, a única que esteve lá e está credenciada agora para cobrir esse julgamento. Queria ouvir, então, Gabi, um pouco de ti. Como é que foi também esse chamado, né? Esse convite que, para nós jornalistas, acho que para todos ter esse sentimento assim de que é uma coisa tão grandiosa que a gente fica naquele momento assim, bom, vou participar de algo muito imenso, mas ao mesmo tempo tu sabe que tu vai encontrar a dor, o desespero, né? Essa tragédia dessa dimensão. Boa noite. Hora de te ouvir. Boa noite para ti, que bom te ver, te rever aqui mesmo à distância, né? Um beijo também aos meninos, muito obrigada pelo convite, e a todos os colegas, ao Danton, ao Flávio, ao Nilson. Olha, eu estou ouvindo os meninos falando e estou revivendo uma história, vi o telefone tocando ali, gente, me arrepiei total, assim, porque eu sou mãe há 4 anos e meio só, mas eu acho que eu sempre tive aquela coisa muito intensa, assim, aquela vontade de ser mãe. Então, olha, foi um horror, assim, algo muito forte, assim, que eu vivenciei. Fui acordada também, assim como os meninos, pela Simone Miller, que tu conheces, Marcinha, e pelo Luiz Eduardo Rezende, que era a Simone da produção, e o meu chefe era o Rezende, um pouco mais cedo. Eu não recordo bem o horário, mas acredito que por volta de umas 13h30 da manhã, mais ou menos, assim, logo depois do fato. E eu fui direto, assim, e me ligou e disse, olha, tem um incêndio numa boate. Eu já levantei, eu nem sequer pensei. E eu estava na casa dos meus pais nesse dia. E eu só me lembro, recordo de passar assim no quarto e dizer, mãe, olha só, eu tô indo pra TV, porque teve um incêndio ali em Santa Maria, numa boate. E minha mãe ficou desesperada. E aí, eu vou ver na TV. Começou a assistir a TV e depois ela disse que dormiu. Enfim, ok. Eu fui pra TV e quando eu cheguei na TV já estavam
não te dizer, eu acho que vou te dizer que já estava a TV inteira mobilizada. Assim. Isso foi muito bonito de se ver que todo mundo foi correndo para aquele ofício naquele momento, que era, a gente não tinha noção do que era. Então eu fui para Santa Maria com o Ernesto Eiler, cinegrafista, e o Julião, já falecido, infelizmente. E nós fomos daqui até Santa Maria, ouvindo a Gaúcha, e ouvindo o número de mortes, exatamente como os meninos também, assim. E eu não tinha ideia do que a gente podia encontrar por lá. Eu peguei só um blazer, assim, tipo, vou levar um blazer, porque era um calor, era um dia muito quente, no dia 27 de janeiro. Peguei só um casaco e saí, assim, achando que eu ia, de noite eu tô de volta, imaginei, porque a gente não tinha ideia do que se via pela frente. E a minha função naquele momento, até então, era chegar até a Boate Kiss para poder contar o que tinha acontecido. Só que quando a gente chegou na cidade, não tinha condições de chegar em frente à boate. E aí, com a produção nos ajudando, não se andava na cidade, tinha muita gente. Fomos direto para a rua do ginásio, onde estavam os corpos, estavam as famílias, na verdade, estavam ali mobilizadas. E foi muito triste, porque eu acompanhei ali a lista dos nomes, assim, uma parte da lista dos nomes. E vou dizer assim, tipo, muitas vezes eu larguei o microfone para ajudar uma mãe que estava ouvindo o nome do filho que tinha perdido, uma coisa horrorosa, assim, que até hoje me marcou muito, assim, sabe? Imagina eu tô ouvindo uma lista, o nome do teu filho, da tua filha, que não estava naquela lista. Então, o desespero das famílias naquele momento era não ouvir aquele nome, era não ouvir aquilo, eu vendo aquilo. Por diversas vezes eu encostava assim no Ernesto e dizia: Ernesto, não grava, não vamos gravar isso. Porque era além da dor aquilo, não precisava mostrar aquela dor, sabe? Então foi uma coisa muito assim, muito difícil e difícil mesmo de separar, de ser isento. Não estava lá para registrar apenas um incêndio. Tinham muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo, assim. Era uma coisa muito marcante. Enfim, ali a gente permaneceu, nós ficamos ali, registrando naquele momento as coisas que podiam ser registradas, porque realmente a gente decidiu por nós que a gente não ia mostrar coisas muito fortes, porque não precisava aumentar aquele sofrimento. E aí, já na sequência, já começaram as entradas ao vivo, o SBT já em Porto Alegre já fez toda a função de trazer um caminhão ao vivo para nos colocar ao vivo. Enfim, eu entrei para todo o Brasil, para toda a programação do SBT, eu entrei por telefone, eu já nem sabia mais para onde eu estava falando. Eu corri, eu estava sozinha naquele primeiro momento e fomos uma das primeiras equipes de TV a chegar em Santa Maria. Então, a gente corria para um lado, corria para o outro para tentar buscar informação. Todo mundo se envolveu, todas as equipes se ajudavam. Isso realmente também é uma lembrança muito fresca que eu tenho na minha memória. Todo mundo se ajudava a trazer informação. Enquanto eu estava ali plugada no vivo, tinha um outro colega de outra emissora que me trazia uma informação nova. Eu saía do meio do vivo, eu corria para buscar informação com bombeiros. Então, foi uma mobilização muito grande, muito triste, em que eu esqueci, não sou eu, né, mas os meus colegas, todo mundo esqueceu de comer, a gente esqueceu de ir ao banheiro, a gente esqueceu de tudo. A gente tinha aquela função de registrar aquela tragédia que estava acontecendo. E então são coisas que me marcaram muito, assim, ter aquela lista. E o Flávio, se não me engano, foi o Flávio que falou sobre a situação dos caminhões frigoríficos. Sim, eu também lembro que teve em um momento de um vivo que eu estava para a Eliana, em que não tinha mais espaço e eu tive que ser colocada ao lado de um caminhão de frigorífico que permanecia ligado. E eu encostava no caminhão, assim, porque estava tão cheio que eu não tinha o que fazer. E minha perna encostava e eu ficava assim: esse caminhão tá ligado para levar energia para o ginásio. Eu me enganava, não era isso. E eu ficava, era um mantra: esse caminhão tá ligado para levar energia para o ginásio, porque dentro estavam os corpos. E eu não queria me ver com aquilo, sabe? Porque eu estava ao vivo, né? Eu tinha que estar focada para concentrar, para trazer informação, mas aquilo me marcou demais. E depois, claro, acompanhar o velório coletivo, a gente virou a noite lá dentro. E o pior, assim, de tudo também, a outra curiosidade, não era para eu estar, porque eu acabei substituindo uma colega que me pediu para trocar na última hora, um fim de semana, que ela tinha um evento e tal, eu acabei aceitando e tá tudo certo e tal. Nunca imaginei que eu ia viver esse momento, então foi algo muito, muito, muito doloroso, muito triste, e que eu também não tinha noção nenhuma do tamanho que ia ser, assim. Quando eu vi, assim, tipo, no final, depois de algum momento que tinham, sei lá, passaram de 230 mortos, depois subiu, né?
eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E a gente permaneceu lá, então, depois as equipes foram chegando, tipo, aí fazendo um revezamento, mas eu voltei no carnaval, eu fiquei lá até a segunda-feira à noite, acabei ancorando parte do SBT Brasil também lá em Santa Maria, porque o meu colega que chegou de São Paulo estava afônico, e eu estava sendo dispensada para voltar para Porto Alegre, tínhamos que voltar para poder assumir o Vivo em frente à boate. Enfim, são dezenas de memórias, está cada vez mais viva essa memória, porque agora eu estou revivendo, participando do júri, a gente vai estar lá, eu estava lá agora à tarde, conversando com o juiz sobre a organização de como vai ser esse julgamento, e arrepia, né? Fiz amizades, falo até hoje com várias mães que perderam seus filhos, e é muita emoção aí que vem pela frente, e eu vou estar lá para contar essa história novamente para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, Gabi. Nilson, boa noite. Separei aqui um trecho de uma das entrevistas em que tu dissestes assim: tive que adotar uma postura mais estratégica para a cobertura, mas a linha entre o jornalista e o ser humano é muito pequena. E muitas vezes esse limite desapareceu para mim. Para ti, que é natural de Santa Maria e estava lá, né, no dia que aconteceu o incêndio. Boa noite, Nilson. Boa noite aos colegas. Eu preciso dizer, assim, de início, que é muito mais fácil escrever sobre este assunto, é muito mais fácil editar matérias dos colegas, é muito mais fácil pautar, é muito mais fácil fazer escolhas, decisões, esta foto, aquela foto, né, do que falar sobre isso. É muito complicado, muito difícil para mim. Eu acho que talvez tenha sido nessa mesma entrevista que eu tenha dito que eu vi a tragédia se montando na minha frente, né? Meu primeiro contato com a tragédia foi no meio da madrugada, talvez 4 da manhã, quando eu enxerguei do lugar onde eu estava o fogo. E quando eu enxerguei o fogo, e eu tinha informação da minha colega de plantão em Porto Alegre, que eram 10 mortos, ali eu já disse, não, só se o evento terminou, e aí foi no fim, porque não tem como, é muito fogo, é muito... E os gritos que eu já ouvia, eu não estava tão perto assim, mas eu ouvia, eu conseguia ouvir, né, o barulho da tragédia, eu já estava ouvindo ali. E aí eu me desloquei até lá, eu cheguei muito perto, quando eu cheguei não tinha isolamento, não tinha nada, eu cheguei na porta da boate, eu não entrei por um detalhe, porque um dos policiais militares que estava lá na frente, havia 3 ou 4 naquele momento, era um colega meu de infância e ele não deixou eu entrar. Ele me puxou e disse, não, tu não entra, e tu não entra porque tu não vai sair. E eu ainda resisti, pensei e acabei não entrando. Aí eu me afastei, atravessei a rua. Quando eu atravessei a rua, eu olhei para trás, eu já vi os corpos. Naquele momento eu consegui contar, eu vi 9 corpos, né, 9 lençóis no estacionamento do hipermercado que ficava na frente. E eu comecei a subir e descer, e aí eu comecei a fazer contatos com a base em Porto Alegre, e eu virei uma espécie de referência do tamanho da tragédia que estava se anunciando, porque eu vi ela se formando. Eu vi o primeiro caminhão frigorífico chegar na frente da boate. Eu vi pais entrando, saindo, eu fui vendo. E aí eu comecei a dar esses insumos, né, essas informações para as pessoas que estavam em Porto Alegre, e a gente começou a tomar decisões, algumas decisões extremas, né? A gente trouxe de Porto Alegre para Santa Maria, ou levou, né, de Porto Alegre para Santa Maria, alguns colegas de avião, né? A gente conseguiu um avião e levou. E a gente foi construindo, e aí a informação já foi chegando para a Globo também, e aí eu fui tomando contato com cada cenário. Eu cheguei no ginásio, são 2 ginásios, na verdade, um ao lado do outro, quando as coisas estavam começando a se construir ali, né? Eu entrei como uma pessoa normal, como um curioso, não tinha nenhuma estrutura para barrar as pessoas. E eu fui vendo, fui olhando, fui enxergando, os números foram aumentando à minha frente, as equipes foram chegando, na época a RBS era proprietária do Jornal Diário de Santa Maria também, aí eu acabei
exercendo uma coordenação de todas essas frentes. E é muito... esse limite, para mim, é muito complicado, porque eu sou de Santa Maria. Ao mesmo tempo em que no celular eu dizia, manda um repórter para cá, faz o outro para lá, um amigo de infância também, de futebol, o Betinho, o nome dele, ele chegava e dizia assim, olha, eu estou aqui para ver se eu tenho alguma informação da afilhada da minha prima, alguma coisa assim. Então, misturou tudo e continua sendo muito duro, e ao mesmo tempo gerou um compromisso, né, que é profissional, né, que é pessoal, de acompanhar, de monitorar, de estar muito em cima desse evento. Assim. Já seria a cobertura mais difícil, né, da minha carreira, e ficou muito mais sensível, muito mais delicada por isso. No dia seguinte, eu já descobri mais pessoas, uma amiga de escola, que eu tinha visto semanas atrás no centro da cidade, com a filha que veio a morrer. A gente conversou, a gente falou do futuro dela, enfim, foi e é muito pesado para mim, assim, falar, né? Mas eu estou de novo, né? Não estou credenciado para o evento, mas eu estou de novo puxando na linha de frente da cobertura, né? Tentando ao máximo manter a neutralidade, né? Enfim, acompanhando o que vai acontecer nesse julgamento. Eu estava ouvindo vocês falarem e fiquei recordando também de quando eu fui, né? Eu era produtora, eu também não estava de plantão, mas quando eu vi o tamanho do que se desenhava ali, né, dessa tragédia, eu ia ligar para a redação quando eles me ligaram. Márcia, vai. Eu fui, já era mais tarde, eu cheguei, na verdade, à noite, já para os velórios, mas eu me recordo que no caminho, pela rádio, a gente ouvia a lista dos nomes. Enquanto eu ouvia a lista dos nomes, eu comecei a me lembrar do vestibular dos aprovados, né? E eu pensava, meu Deus, é totalmente o oposto disso. Eles que recém tinham sido aprovados no vestibular, agora tinham os nomes, né? Na lista de mortos, de um incêndio, um crime bárbaro. Aquilo já mexeu imensamente comigo, assim. Mas depois, quando eu cheguei a Santa Maria, eu fui direto para o velório, mas eu não fui para o ginásio, eu fui para as capelas mortuárias. E o primeiro velório que eu entrei eram 2 irmãos sendo velados. E como produtora, né, o nosso papel é antecipar, né, abrir a frente, né, para a repórter. Então, eu cheguei para falar com os pais, e os pais não queriam falar com a imprensa, né? Claro, a gente super respeitou. Fui em outro velório que eu corria, e lá eu conheci o seu Ogier, que fez parte da Associação das Vítimas, né? O filho dele, o Vinícius, era um jogador de rugby, e ele salvou 9 vidas, o Vinícius. E ele entrava e saía para resgatar as vítimas. Só que, numa das vezes, ele entrou e não conseguiu sair. Então, aquele pai, diante do velório, do caixão do filho, me dizia assim, ó, esse desgraçado... Mas eu olho ele e digo, eu não posso dizer isso. O meu filho foi o herói. Ele foi quem ele sempre era. Eu estava em lágrimas. Foi assim, quando eu fui fraquejando e disse, desculpa lhe pedir isso, seu Ogier, mas eu gostaria de saber se o senhor poderia falar conosco. Ele me disse bem assim, filha, eu estou muito cansada. Jéssica, chamou a filha, fala com a moça aqui, o pai já falou tanto hoje, fala com a moça, fala aí pelo teu irmão. Nossa, aquilo assim... Ali a gente tinha a proporção do que vinha pela frente, né? E desses dias que se seguiram, era só o começo, eu também fui sem saber quando voltava, fiquei 1 semana, e eu entro então nessa segunda pergunta, que é a apuração. Como vocês fizeram? Eram várias frentes, investigação, sobreviventes, famílias que perderam, o clima na cidade, que era de consternação total, né? Quem estava lá, que viveu e sabe, a solidariedade, né? Já citada aqui, que veio com essa tragédia não só entre os profissionais, mas nas pessoas que distribuíam água nos locais de que estava acontecendo, né, as notícias. Então, eu queria ouvir um pouco, agora eu vou misturar um pouco a ordem, vou começar pelo fim. Nilson, fala um pouco sobre a apuração, tu que tinha esse papel de gestor, né, como dividir essas frentes, como fazer, como se destacar também, né, porque naquele momento está todo mundo ali na mesma linha, como é que tu faz para ir além, conseguir um pouco mais de notícia, de informação, né? A gente fez bem na linha que tu trouxeste, assim, a gente fatiou a cobertura, né? A gente fatiou a cobertura, uma frente com as famílias, uma frente com o factual, uma frente com a investigação,
né? Essas fatias, esse desdobramento foi crescendo, né? Dias depois a gente começou a buscar fatos semelhantes que haviam acontecido no mundo e como tinham sido tratados, né? Mas uma das frentes, assim, a frente racional, tá? Que essa eu fiz questão de puxar nas conversas de redação, é a frente da investigação. E a gente conseguiu, no sábado seguinte, na 0 hora, publicar uma manchete que usou a expressão cadeia de omissões, né? A cadeia de omissões que levou ao incêndio. E aí a gente, no curto espaço que tinha, na dificuldade que tinha de reunir dados, subsídios, né, até de acesso, a gente conseguiu demonstrar, né, nos processos de fiscalização, né, no fato de que 2 secretarias da mesma prefeitura tinham recomendações diferentes sobre a boate, uma tinha mandado fechar, a outra tinha autorizado, né, na questão de uma certa suspeita assim, sobre procedimentos em relação a fiscalizações e a empresas que poderiam fazer obras ligadas à proteção e à segurança de prédios na cidade. Enfim, a gente levantou uma série de coisas que até hoje são conversadas, né? Até hoje. Hoje a gente fez uma matéria, a gente publicou hoje uma matéria mostrando que o termo de conduta, de ajuste de conduta do Ministério Público com a boate não falava da espuma. A gente tinha apurado isso lá atrás, mas a memória some. Então, hoje a gente trouxe isso de volta. Nem o termo, nem o estudo técnico do engenheiro mencionava a palavra espuma, né? Então, supostamente, né, e aqui tem a neutralidade, supostamente, a espuma pode ter sido uma decisão, né, dos donos da boate, talvez pressionados pelo risco de serem fechados por causa do barulho, eles, sei lá, né, tomaram decisões extremas. Mas, enfim, a gente buscou com muita racionalidade essa questão da investigação. E a frente humana, assim, eu lembro do episódio que, acho que foi no domingo, quando já tinha um ambiente, né, de velório no ginásio, eu chamei o fotógrafo Lauro. Eu disse, Lauro, a gente precisa fazer uma foto para a capa. Eu não sei se foi na edição de segunda ou na de terça. A gente precisa fazer uma foto da capa que mostre toda essa dor e respeite as pessoas. A gente não pode mostrar rosto de pessoa na capa, estourando. E o Lauro, que também é um santamarense, que também tem muita dificuldade assim, de operar, ele fez uma foto que ficou meio épica, assim, de uma jovem com um chapéu na frente. A Yasmin? Então, exatamente, a gente não via o rosto dela, mas a gente tinha a dimensão do que era ela na frente do caixão, né, do namorado, escondendo o rosto com um chapéu de vaqueiro, de gaúcho dele, né? Então, teve vários momentos assim, extremos, assim, da gente operar no limite, da gente se preocupar em respeitar a dor, mas mostrar a dor, porque a dor é parte da notícia. Então, foi um teste muito grande, um aprendizado muito grande para todos nós, assim. E fica para sempre. Gabi, televisão é equipe, né? Então, nesse sentido, tu tinha um suporte, que era a produção checando, te ajudando, né? E todos, claro, né? Diante do fato. Mas quem está no local tem um outro olhar, né? Tem. Acho que a maior dificuldade como tu disseste, a TV é diferente porque é urgente, né? No ao vivo, então, tem que estar ali com aquela história naquele momento apurado. E a nossa dificuldade naquele momento era deslocamento, não tinha como tu deslocar da cidade, tu tinha que fixar no ponto de ficar ali. Então, como eu te disse, assim, antes eu não conseguia, às vezes eu tinha que sair, eu só desplugava o telefone e saía com os fones correndo quando você ouvia. E os colegas me ajudavam também, outros colegas de emissora passavam e diziam, vai ter uma coletiva do Arigoni, que era o Marcelo Arigoni e o Sandro Mainers, que eram os delegados. Vai ter uma coletiva do Arigoni, até se descobrir que era depois, né? Primeiro passa aquele impacto primeiro, o que aconteceu, aí depois começa a se desenhar por que isso aconteceu. Então, quando passava a coletiva, eu desplugava, saia correndo, porque eu tinha que estar eu mesma me apoiando de informações naquele momento, enquanto a produção em Porto Alegre fazia o possível e impossível para descobrir outras coisas.
Aí também recordo que eles brigavam, assim, aí já mais tarde, isso, ao longo da tarde, diziam, ó, Gabi, vai ter uma coletiva assim, assim, assado em tal lugar. Tá, consegue ir? Consigo. Aí já tinha a equipe do Cássio Zeimon na época. Cássio, tu consegue ir até lá? Daí a gente dividia as coisas, né? Mas era bem isso, assim. E eu lembro muito da gente tentar, assim, descobrir naquele momento, naquele calor, versões de pessoas que estavam na boate. Então, eu consegui encontrar um moço, na verdade mesmo, durante um vivo lá da Eliana também, que estava na boate, na fila, e aí não conseguiu entrar, entregou uma comanda para outra e tal. Ele contou tudo aquilo no vivo. E isso no vivo é algo que te traz muita riqueza, né? Porque tu consegue ouvir justamente o relato de alguém que estava lá dentro. Então, e como se diferenciar? Bom, naquele primeiro momento não tinha como te diferenciar, porque tu estava relatando uma coisa absurda, uma tragédia nunca vista antes no Rio Grande do Sul. Tu tinha que trazer, então, toda aquela informação. Ao longo dos dias, que vão passando, tu começa a tentar te diferenciar, ouvindo uma vítima, por exemplo, eu fui na casa de um menino chamado Ezequiel, que foi um menino que usou a picareta para derrubar a parte da frente da fachada da Kiss para retirar as pessoas lá de dentro e sobreviveu, né? Aí tu vai lá e tu consegue te diferenciar com aquele personagem. Então, ao longo dos dias, quando a poeira vai baixando, tu começa a ter outros personagens para tu poder contar a história. A Dona Elaine, que hoje ainda falo com ela, uma querida que perdeu 2 filhos, que tem a Dani, que é a filha dela também, que também converso com elas por WhatsApp. Até não conversei com elas essa semana, porque não tenho coragem de falar com elas. E aí a gente também está na casa delas na época. Imagina perder 2 filhos juntos, 2 filhos jovens, sabe? Então, tu começa a te diferenciar depois. Assim. Eu acho que no primeiro, naquele calor da informação, tu vem com a notícia em si e começa a se pensar. Depois que passa aquele calor da hora ali, daquela lista de coisas que tu não pode perder, aí tu tem que gravar o bombeiro que está chegando, porque a televisão é diferente, né? Tu tem que mostrar, tu está falando no teu texto, tu tem que estar mostrando aquilo. Então, tinha uma coisa que eu queria falar, por exemplo, eu queria falar do fogo na boate Kiss, numa reportagem, numa entrada ao vivo, mas eu não tinha boate naquele momento, eu tinha que tocar uma equipe para fazer aquela imagem. Então, isso dificulta um pouco na televisão, e tu sabe bem, né, Márcia? Esse momento, mas também, por outro lado, ao vivo na televisão é muito rico quando tu tem pessoas que podem te ajudar a construir aquela narrativa naquele momento. Então, sem dúvida, assim, uma aprendizagem absurda, assim, em todos os sentidos e muito o espírito de equipe também. Teve uma estagiária nossa, a Luísa, que estava no interior, estava ali pertinho de Santa Maria, estava descansando, não tinha nada a ver, foi passar o final de semana com a família. Também ela foi de ônibus direto para lá para me ajudar a fazer essa produção de campo, assim. No fim, todo mundo se ajudou, mas tinha alguém que ficou Porto Alegre com essa cabeça assim centralizada de pensar o que vai fazer, o que vai fazer, marcar as coisas. Tinha que ter alguém com um cérebro para isso naquele momento, porque a gente realmente lá no local tu consegue apurar muita coisa, mas tu tem que ter alguém que te controle, que centralize isso, assim, para te dizer o que tu tem que fazer em tal horário. Enfim, é uma experiência muito dolorosa, mas muito rica também. Flávio, tu mesmo disseste, tu era o cérebro, as mãos, os braços, as pernas, tu fazia tudo, né? Como é que tu conseguiu gerenciar, assim, te gestar nesse sentido, né? De priorizar. Teve alguma linha que tu tentou... Vou me concentrar, então, na investigação, porque também a gente via lá, né? O humano estava presente em tudo, era só olhar para o lado, a gente tinha os cases, né? As pessoas. Como é que foi, assim, para ti, para agir sozinho, né? Claro, com a parceria dos colegas, mas... Como que tu viveu, assim, esses dias lá, dividindo o trabalho? Márcio, o trabalho de correspondente, ele é muito nesse sentido, né? A gente é muito solitário, sim, né? Trabalha geralmente só tu, né? Dificilmente atualmente, né? E atualmente eu acho que nós nem temos mais correspondentes e tal, mas ainda naquela época a gente tinha correspondentes no Estadão, tinha na Folha, tinha no Globo, algumas revistas, alguns portais, né? O UOL principalmente, que tem uma boa cobertura nacional. O G1 trabalha coletivamente com a RBS, então assim eles se ajudam bastante, né? Mas o nosso trabalho é assim, o nosso trabalho é bem solitário, né? A gente tem que se apoiar uns aos outros, né? Trocar informações, trocar figurinhas, pensar coberturas juntos, né? E isso
E isso torna, principalmente num evento como esse, assim, que é um evento traumático, né, e um evento que envolve, como o Nilson falou, muitas frentes de trabalho diferentes, né, exige que a gente tenha, torna o trabalho muito tenso e exige que a gente tenha que priorizar uma cobertura em detrimento de outra, né, porque tu sozinho não tem como acompanhar tudo, né, a não ser que tu faça uma cobertura baseada em outras informações e tal, não vai fazer isso, evidentemente, né? Não vai copidescar o material dos outros para dizer que está fazendo tudo. Então, a gente tem que priorizar alguns focos de cobertura. No caso lá, a gente priorizou mais, o Globo, né? Preferiu priorizar mais a investigação mesmo do que histórias mais humanas, assim, porque outros repórteres, que não eu, se ocuparam disso quando estavam lá e também se ocuparam disso quando não estavam mais lá, né? Conseguiram fazer à distância alguns levantamentos bem interessantes assim sobre histórias de vida, histórias pessoais, né? Histórias humanas e tal, que eu também fiz, evidentemente, né? Mas o meu foco lá acabou sendo a prioridade para a investigação. E assim, era muito difícil mesmo, né? Porque a gente tinha que se desdobrar em várias frentes, né? Eu nunca não vou me esquecer assim de uma coletiva, não sei se o Danton estava nessa coletiva lá, que o Sandro Mainers, não sei se foi o Sandro ou foi o Marcelo, mas eles buscaram numa loja ali perto um pedaço da espuma que foi a causadora do incêndio que liberou a toxina que matou essas 242 pessoas, né? E assim, aquilo foi um alvoroço mesmo, porque foi uma descoberta absolutamente incrível da parte deles, assim, e foi midiático, foi midiático, mas assim, naquele momento a polícia precisava realmente provocar uma comoção coletiva, né? E aquele pedaço de espuma que ficou na mesa durante toda a coletiva e que foi apontado, né, como causador da morte daquelas pessoas, foi comprada numa loja a poucos metros da delegacia, foi comprada e era livremente vendida em qualquer loja, podia instalar em qualquer lugar, com a conivência de autoridades que deveriam ter se preocupado com isso. Então, assim, esse contexto todo de irregularidades que foram apontadas de investigação sobre a causa principal que levou à morte trágica dessas pessoas, tudo isso era o nosso foco principal naquele momento, naquela cobertura. E só para terminar, eu sei que a gente já está meio fora do tempo aqui, eu preciso dar espaço para o Danton. Só para terminar, eu acho que naquele momento também a nossa preocupação nunca foi furar alguém. Nossa preocupação nunca foi buscar matérias exclusivas e dizer que a informação era tua e não de outra pessoa. O nosso espírito de solidariedade, volto a dizer, sempre foi muito maior, o espírito de solidariedade e de informar coletivamente as pessoas. Sempre foi muito maior do que eventualmente furar alguém com uma informação exclusiva naquele momento, né? Era um momento de tragédia, de comoção, que não comportava esse tipo de comportamento de nossa parte. Então, isso nos ajudou muito porque, né, nós não tínhamos todos os correspondentes trabalhando lá, não tinham essa preocupação de dar alguma exclusividade a algum material e tal, e sempre compartilhamos todas as informações em nome do bem comum, em nome da informação coletiva e não da nossa função como repórter e não do nosso papel ali como profissional de imprensa. Obrigada, Danton. Como que foi no jornal, assim, para ti, que estava lá também? Qual foi a linha que seguiu? Se ficava mais em uma função ali de mais polícia ou mais sobreviventes? Como foi para ti? Foi um trabalho muito de equipe, assim, quando no primeiro momento assim que a cobertura começou a se voltar mais para a investigação, assim, essa parte ficou mais com o meu colega, o Tavares, e eu fiquei mais acompanhando famílias, sepultamentos, né, homenagens, acompanhei ele o começo da associação, né, que teve um papel importantíssimo, assim, né, então foi nesse sentido, assim, é isso que o Flávio comentou, teve muito assim da solidariedade tanto
dos que estavam lá, né, de veículos concorrentes, assim, até o pessoal que ficou na retaguarda, na redação, que muito material que continuou sendo produzido na redação, até porque em Porto Alegre mesmo tinha feridos que foram levados para os hospitais, né, de Porto Alegre, enfim. Então tinha toda uma cobertura também. Todas as editorias do jornal se mobilizaram, desde o domingo, né, no incêndio. Todo mundo, toda a equipe da redação se mobilizou assim para, embora estivéssemos só em 2 repórteres lá, mas esse trabalho de retaguarda assim foi bem importante. E eu estava ouvindo aqui os colegas falarem, né, a Gabriela falou dessa questão do vínculo, né, que a gente acaba tendo com as famílias, né. Eu tive a oportunidade de voltar algumas vezes a Santa Maria, e quando eu vejo o banner, né, com a foto das vítimas, eu olho e digo, esse é o filho do fulano, filho da ciclana. A gente acaba reconhecendo várias das vítimas, né? Eu conheci o Ogê também, conheci a Jéssica, estive na casa dele. Então, é uma coisa assim que a gente acaba criando um vínculo que é muito forte, assim, né? Essa cobertura, que não se compara com nenhuma outra assim que eu tenha participado, né? A gente está encerrando, infelizmente, 5 minutos para o final. O tempo é curto, né? Quando a gente tem tanto a falar. Eu deixei para o fim uma pergunta mais pessoal, porque eu vivi isso lá, o momento de desabar, né? E eu vivi esse momento na missa de 7º dia. Depois eu sabia que eu já estava saindo de Santa Maria, então foi um momento que eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Psicólogos vieram até a mim para perguntar se eu estava bem, se eu precisava de ajuda. Tal era o meu estado. Então, eu queria ouvir, infelizmente, rapidamente de vocês, em que momento vocês desabaram. Gabi, eu começo contigo. Rapidamente, que vai acabar o tempo. Eu desabei quando eu voltei para casa, segunda-feira à noite, então, segunda-feira de madrugada, que eu abri a porta e encontrei minha mãe e meu pai. Daí eu desabei. Porque eu chorei, meus pais choraram também, porque podia ser eu, né, pela idade. Então, ali foi meu momento de desabar, mas depois demorei muito tempo ainda, assim, para sorrir. Uma coisa muito estranha dizer, mas é verdade, todos nós ficamos com luto, assim, sabe? Então, foi bem difícil, assim, mas eu desabei quando eu encontrei, cheguei meu pai e minha mãe. Danton. Tem um momento assim que está muito nítido na minha lembrança, assim, que foi quando deu o 7º dia, né, o horário da tragédia ali, um grupo de jovens se reuniu ali na frente da boate e cantou uma música, assim, e aquela música me arrepia até hoje, assim. Eu lembro exatamente quando eu escuto essa música, eu lembro de tudo isso, né? Foi um momento muito marcante para mim, assim. Flávio. Olha, muitos momentos a gente desabou. Eu acho que todo mundo aqui, Gabriela, o Danton, acho que todo mundo desabou em muitos momentos, né? Mas para destacar um, eu destaco, como já mencionei aqui, eu destaco o velório coletivo, né? Para mim foi uma coisa muito marcante, muito violenta, né? O meu filho mais velho naquela época, né, em 2013, tinha de 15 para 16 anos, alguma coisa assim, era um adolescente que podia estar ali. Isso assim me marcou muito. Eu longe da família, eu cobrindo uma tragédia como aquela, vendo aqueles corpos assim um do lado do outro, né? Centenas de corpos num ginásio sendo velado pelos familiares, e o meu filho seguro em casa, mas assim podia ser ele que podia estar ali, eu podia estar enfrentando aquilo, né? Acho que foi o momento mais marcante assim, né? De muitos que nos fizeram desabar, com certeza. Nilson. Eu praticamente não dormi e acho que pouco comi entre aquela madrugada e a terça-feira ao meio-dia. E terça-feira, logo depois do meio-dia, eu voltei para Porto Alegre no meu carro, eu tinha ido no final de semana de folga, e aí eu andei um pouco na estrada, não sei quanto tempo, quando eu achei assim, tipo, pá. Aí eu parei o carro no acostamento, desci do carro, fui para baixo de uma árvore e chorei. Não sei quanto tempo, foi muito. Ali foi o meu desabamento. Eu fiquei no piloto automático até aquele momento. E aí depois daquilo ali eu comecei a elaborar
a dar racionalidade. Quero agradecer imensamente a participação de vocês hoje aqui conosco. Agradecer, então, aqui também à Rádio Acústica FM em oferecer esse espaço aqui para a gente poder conversar, trazendo um áudio de qualidade e informação. O jornalismo é isso, né? A gente bate nessa pauta porque o jornalismo é isso, é informação. E especialmente quando a gente fala da Kias, a gente fala em não deixar de lembrar, não podemos esquecer o que aconteceu para que isso não se repita. Cobertura completa em coletiva.net, em Coletiva Rádio. Obrigada pela audiência e pela companhia de vocês. Boa noite.